amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, para darmos seguimento aos trabalhos das palestras virtuais. Meu nome é Emerson e eu convido a todos para fazermos a nossa prece inicial. Vamos neste momento, então, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai e agradecendo por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos reunidos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis, e a toda a espiritualidade amiga que aqui também se faz presente, nos trazendo todas essas vibrações salutares, a inspiração, e que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje, 31 de março de 2021, é uma data muito importante, porque no dia 31 de março do ano de 1869, desencarnava o grande codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, há 152 anos. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dele e da doutrina espírita. Fazendo um recuo no tempo e buscando o Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ver que quando Jesus esteve entre nós, ele não pôde dizer tudo à humanidade, devido ainda ao atraso que a humanidade se encontrava, tanto intelectualmente quanto moralmente. Então Jesus nos faz uma promessa, que está contida no Evangelho de João, aonde ele nos diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. E o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. E então Jesus faz essa promessa, e os séculos vão transcorrer para que a humanidade pudesse então amadurecer, tanto intelectualmente quanto moralmente. E passam-se então 18 séculos, e agora essa promessa de Jesus iria se cumprir. E então, na camada mais elevada da espiritualidade, se encontrava agora uma gloriosa falange de espíritos, dela fazendo parte grandes nomes da humanidade, como Joana d'Arc, Sócrates, João o Evangelista, Paulo de Tarso, Cáritas, Vicente de Paulo, e o Espírito de verdade. Aquele que Jesus nos fala lá no Evangelho de João é quem iria presidir essa reunião no plano espiritual. E ao adentrar então um salão, uma plateia imensa, o Espírito de verdade diz: meus irmãos, aproxima-se o momento sublime de ser levado à terra o Consolador prometido pelo Cristo. O Consolador, deveis sabê-lo, é a doutrina de Jesus, porque só ela, espalhada pela terra, poderá então consolar a humanidade e dirigi-la até Deus. Minha missão, com a colaboração de todos vós, será a de restabelecer as verdades do cristianismo deturpadas pelo clero e acrescentar tudo aquilo que Jesus não pôde dizer devido ao atraso intelectual da humanidade. E para abrir então o caminho e facilitar a nossa missão, espíritos de alto nível evolutivo
já reencarnaram ou estão reencarnando, como Pestalozzi, Edison, Darwin, Pasteur, Renan, Comte, Spencer. Todas as áreas do conhecimento receberão impulso no século XIX, inclusive a música, com Wagner, Verdi, Gounod, Rossini e Berlioz. Haverá na Terra, então, uma revolução de ideias novas, e então nós desceremos para implantarmos a doutrina completa de Jesus. No entanto, meus irmãos, para atingirmos o objetivo, e o Espírito de Verdade então faz uma pausa, e alguém da plateia diz: o que é preciso, Senhor? Alguém pergunta, e o Espírito de Verdade responde: que um de vós reencarne já. Mas com qual missão? A de receber a doutrina que transmitiremos através de médiuns escolhidos, e mais, divulgá-la em livros que hão de espalhar-se como sementes por todo o globo terrestre. Mas eu vos aviso, essa missão será muitas vezes coroada de espinhos. E então da plateia, um espírito se levanta e diz: permiti, Senhor, que eu faça o sacrifício. E o Espírito de Verdade responde: pois tende o meu assentimento. Já foste um apóstolo e sereis agora o meu na terra. Reencarnareis e mais tarde, quando soar a hora, havemos de nos reencontrar. Vinde comigo, porque Jesus nos aguarda. E assim então, no dia 3 de outubro do ano de 1804, vai reencarnar o espírito de Hippolyte Léon Denis Rivaio, na cidade de Lyon, na França, no seio de antiga família leonesa de nobres e dignas tradições. E vamos observar que bem cedo o menino Rivaio vai se revelar altamente inteligente e um agudo observador, denotando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos, sempre compenetrado dos seus deveres e responsabilidades, como se fora já um adulto. Na primeira fase da sua existência, o menino Rivaio vai realizar os seus primeiros estudos em Lyon, sua cidade natal, completando-os na bela Yverdun, na Suíça, no famoso Instituto de Educação Pestalozzi, aí ingressando por volta dos 10, 11 anos de idade. E o Instituto de Educação Pestalozzi era visitado todos os anos por um grande número de estrangeiros, dentre os quais os mais ilustres e inteligentes da época. Era, numa palavra, a escola modelo da Europa, porque da França, da Rússia, da Itália, da Alemanha, da América, acorrem a Yverdun mestres distinguidos e alunos inteligentes e aplicados, em busca dessa fonte limpa, estes últimos para se tornarem então professores e auxiliares de Pestalozzi. Assim então eles iriam aprender com o grande pedagogo Henri Pestalozzi que o amor é o eterno fundamento da educação. E dizia-se ainda que no Instituto Pestalozzi o saber e a bondade estavam sob a regência do bom senso. E então o menino Rivaio, vivendo em um ambiente de aprendizado salutar, ele vai então desenvolvendo as suas qualidades, as suas capacidades, ao qual o destino mais tarde lhe reservaria uma sublime missão. Logo ele vai se revelar um dos discípulos mais fervorosos do insigne pedagogo suíço. E assim os exemplos de amor ao próximo, fornecidos por Pestalozzi, norteariam para sempre a vida do futuro codificador do Espiritismo. E já aos 14 anos, buscando colocar em prática aquilo que aprendera com Pestalozzi, nos seus momentos de folga, ele ensinava o que sabia aos seus colegas que haviam aprendido menos do que ele. Concluídos os seus estudos, ele agora, formado em bacharel em letras e ciências, volta para a França,
E vivendo em Paris, o mundo das letras e do ensino, quis o destino que um dia ele se deparasse com a senhorita Amélie Gabrielle Boudet. E no dia 6 de fevereiro, então, do ano de 1832, firma-se o contrato de casamento. E ela era 9 anos mais velha, mas tal era a sua jovialidade física e espiritual, que a olhos vistos ela aparentava a mesma idade do marido, e isso jamais foi entrave à felicidade de ambos. Assim, o professor Rivaio encontrava uma grande companheira que sempre esteve ao seu lado em todos os momentos bons e maus, difíceis, em todos os problemas, sempre dando a sua cooperação talentosa e espontânea. Assim então agora o professor Rivaio, conhecendo a fundo a língua alemã, passou a traduzir para a Alemanha diferentes obras de educação e de moral, dando preferência às obras de Fenelon, que o haviam seduzido de forma particular. Mas além de continuar os seus estudos, ele vai então dedicar-se à educação, e suas obras vão alcançar tal êxito que logo ele se tornaria uma figura popular, querida e elogiada, não só na França, mas em toda a Europa. Ele vai então fundar um instituto técnico, o Instituto Rivaio, que iria obedecer os mesmos moldes do extinto Instituto de Yverdon. Do ano de 1835 a 1840, ele vai agora ministrar na sua casa cursos gratuitos de química, de física, de fisiologia, de astronomia, de anatomia comparada. Uma empresa digna de elogios em todos os tempos, numa época em que um número bastante reduzido de inteligências ousava seguir por este caminho. Mas além de lecionar como pedagogo de incontestável autoridade, a química, a física, a fisiologia, a matemática, a astronomia, a retórica, a anatomia comparada e o francês, ele conhecia também profundamente o alemão, o inglês, o holandês, tinha sólidos conhecimentos do latim, do grego, do gaulês e de algumas línguas derivadas do latim. E então, companheiros, como nós vamos ver, Hippolyte Léon Denis Rivaio, antes que o espiritismo lhe popularizasse e imortalizasse o pseudônimo de Allan Kardec, ele já havia se firmado bem alto no conceito do povo francês como um distinguido mestre da pedagogia moderna. E durante toda a sua vida, ele vai reger as suas ações por 3 virtudes que ele achava fundamental: o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Agora, na segunda fase da sua existência, o professor Rivaio seguia com os seus estudos. Mas em fins da metade do século XIX, no pequeno povoado de Hydesville, nos Estados Unidos da América do Norte, no estado de Nova York, vão surgir os primeiros fenômenos espíritas dos tempos modernos, na residência de John Fox com as filhas Kate e Margaret Fox, de 11 e 14 anos, respectivamente. Rapidamente, essas insólitas manifestações foram tomando terreno e em pouco tempo também toda a Europa estava invadida por vários fenômenos. Os fenômenos dos happenings, das pancadas, e também dos fenômenos das mesas girantes e dançantes e de outros fenômenos inabituais. E para a produção desses fenômenos, das mesas girantes e dançantes, dos happenings, era necessária a intervenção de uma ou de mais pessoas dotadas de uma aptidão especial, que mais tarde Kardec vai denominar de mediunidade. Para os fenômenos das mesas girantes, era suficiente pousar as mãos na mesa para que no mesmo instante ou depois de algum tempo ela começasse a se movimentar, a girar, a se erguer com violência. Daí o nome mesas girantes e dançantes. Mas outros fenômenos eram os happenings, as pancadas, que iriam ocorrer no âmago, muitas vezes, da mesa, dos móveis da casa, da parede e do teto. E então criou-se a linguagem dos sinais e das pancadas. A tipologia de básculo,
onde o médium pousava as mãos nas bordas da mesa e ao mesmo tempo ela se levantava e caía batendo com o pé. Então convencionou-se através disso uma comunicação, onde uma pancada representava o sim, duas pancadas representavam o não. E assim começou então essa comunicação com o plano espiritual. Depois criou-se a tipologia alfabética, onde consistia em designar as letras do alfabeto por meio das pancadas. Uma pancada para a letra A, duas para a letra B, e assim por diante, formando as palavras e as frases. Depois utilizou-se o alfabeto inteiramente escrito. Enquanto o médium estava na mesa, uma outra pessoa percorria as letras do alfabeto e quando chegava na letra desejada, a mesa dava uma pancada. Ia criando-se as palavras, as frases. E criaram-se vários métodos. O método da cestinha de bico, que era uma cestinha de 15 a 20 centímetros, pouco importava o material, e fixava-se um lápis no fundo dela, colocava-se sobre um papel embaixo, o médium colocava a mão nas bordas e a cestinha ela se movimentava, fazendo então surgirem as palavras, as frases. E assim foram criando outros métodos. Só que depois de um tempo viu-se que nada disso era necessário, bastava colocar o lápis na mão do médium. E surgiu então a psicografia. Em Paris, de 1853, a recriação mais palpitante e mais original eram as mesas girantes. Mas é importante observarmos que esses fenômenos constituíam para a grande generalidade dos assistentes apenas um passatempo, como outro qualquer. E então muitos procuraram se pronunciar, pessoas, a academia, surgiram livros religiosos, mas apesar de toda essa agitação que esses fenômenos iriam produzindo na Europa e na América do Norte, não se conseguia uma explicação para esses fenômenos observados. As mesas continuavam e veio o Santo Ofício no ano de 1856, condenando os fenômenos, dizendo serem consequências do hipnotismo ou do magnetismo, pois ninguém acreditava já naquela época nas peripécias do diabo, e taxaram de hereges as pessoas por intermédio dos quais esses fenômenos eram produzidos. E a respeito disso, o Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos fala que as igrejas estavam estagnadas, encontravam-se no desuso e sendo incapazes de aprovarem as ideias novas, porque viviam quase que exclusivamente das suas características de materialidade e do seu simbolismo, e como o ditado fornecido pelos espíritos, pelas mesas girantes, pelos espíritos, iniciava uma verdadeira revolução nos velhos ensinos da dogmática e rígida teologia católica, eles acharam mais fácil condenar os fenômenos. A princípio, então, os magnetizadores e outros observadores supunham que tudo fosse consequência da ação de um fluido magnético ou elétrico ou de alguma outra propriedade desconhecida. E então, o professor Rivaio, que conhecia também o magnetismo, partilhava também da mesma opinião, como ele próprio afirma no livro que é o Espiritismo. Mas certo dia, porém, o senhor Fortier, que era um outro magnetizador, amigo do professor Rivaio, lhe trouxe a estranha nova. Ele chega até o professor Rivaio e diz: olha, as mesas, elas estão falando. Isto é, quando elas são interrogadas, elas respondem como se fossem seres inteligentes. E então o professor Rivaio, que era um homem de lógica, racional, de ciência, responde: até que me provem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, não vejo nisso mais que um conto da carochinha. E então, no ano de 1855, o professor Rivaio é levado até a casa da sonâmbula senhora Roger, aonde ele vai frequentar reuniões na casa das jovens Julie e Caroline Baldin,
de 14 e 16 anos, respectivamente. E nessas reuniões, então, as respostas eram dadas mediante perguntas mentais em vários idiomas e relacionadas à filosofia, à psicologia e à natureza do mundo espiritual. E então os fatos, a partir daí, observados pelo professor Rivaio no ano de 1855, com diferentes médiuns, foram de tal ordem que o perspicaz professor sentiu que algo de momentoso se estava passando, como a revelação de uma nova lei, que ele vai passar então, a partir daquele momento, estudar profundamente. E então o Consolador prometido por Jesus lá no Evangelho de João, consubstanciado no Espiritismo, começava a brilhar. E um homem, um espírito extraordinário, fora destinado a preparar-lhe a vinda e a consolidação. Observando agora, comparando e julgando os fatos, sempre com cuidado e perseverança, o professor Rivaio concluiu que realmente eram os espíritos daqueles que morreram a causa inteligente daqueles fenômenos inteligentes. E deduziu as leis, então, que regem esses fenômenos, extraindo admiráveis consequências filosóficas e toda uma doutrina de esperança e de consolações. Com o concurso de mais de uma dezena de médiuns, auxiliado direta e indiretamente por um grupo de espíritos superiores, dirigidos pelo Espírito de Verdade, o professor Rivaio agora desenvolvia, completava e remodelava aqui e ali o seu trabalho. Até que no dia 18 de abril do ano de 1857, finalmente é dado à luz o Livro dos Espíritos. E ao publicá-lo, para não prejudicar a obra, que não era dele, mas dos Espíritos, e porque ele era uma pessoa muito conhecida pela sua obra de educação, o professor Rivaio, então, vai utilizar-se do pseudônimo de Allan Kardec, nome que ele havia tido em uma das suas reencarnações passadas, na Gália, quando ele foi um sacerdote druida. E então o Livro dos Espíritos vai alcançar um êxito surpreendente, pois era apoiado em fatos, atestado por milhares de testemunhas, escrito numa linguagem clara, elegante e precisa, e isentos das fórmulas da metafísica. No dia 1º de abril do ano de 1858, agora Allan Kardec vai fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a primeira regularmente constituída na França, e cujo fim exclusivo era o estudo de tudo quanto pudesse contribuir para o progresso da nova ciência. A partir do Livro dos Espíritos, vão seguir toda a obra da codificação, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, a Gênese, e a Revista Espírita, que era um jornal de estudos psicológicos e periódico mensal, que foi inaugurado no dia 1º de janeiro de 1858 também. E então, queridos companheiros, aos 64 anos, Allan Kardec agora preocupava-se com o projeto de organização do Espiritismo, buscando imprimir mais vigor e ação à filosofia de que ele se fez apóstolo, objetivando agora desenvolver o lado prático e social da doutrina. Mas, a 31 de março do ano de 1869, quando ele estava de mudança de residência, repentinamente ele desencarna pela ruptura de um aneurisma. Assim, Allan Kardec retorna ao plano espiritual, após uma vida inteira de trabalho dedicado à educação e ao estudo dos fenômenos espíritas, nos deixando uma obra fantástica, que por sua doutrina filosófica, o seu método científico e sua moral universal, iria penetrar rapidamente em várias partes do mundo, conquistando milhões de seguidores entre as mais diversas classes sociais. E então, ele vai nos apresentar
Toda uma doutrina que nos fala através não mais de uma fé cega, mas através de uma fé raciocinada, onde nas palavras de Allan Kardec ele nos diz: não há fé inabalável, senão a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Uma doutrina que nos responde quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Uma doutrina que tem como bandeira o fora da caridade não há salvação, que nos revela um Deus soberanamente justo e bom, que nos fala da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos, da lei da reencarnação, mas que nos mostra principalmente que o homem é o construtor do seu destino e que felicidade ou desgraça será antes de tudo um trabalho de semeadura, nos revelando a lei de ação e reação, de causa e efeito. Assim então, companheiros, nós convidamos a todos para conhecerem esse Consolador prometido por Jesus, que não só consola, mas que também nos liberta a todos nós. Fiquem com Deus, muita paz.